Prognóstico, conhecimento prévio, baseado em dados reais. Prognóstico também é previsão de avaliação futura, com base no conhecimento da avaliação de outras situações semelhantes e das condições aplicáveis. Em particular, distintas fases das ciências físicas naturais. Quer dizer, o prognóstico ele surge de um breve estudo, de uma observação feita por pessoas expertas nos temas. Um prognóstico médico, por exemplo, ele pode ser uma previsão com respeito à futura evolução da saúde de uma pessoa. Estamos no particular, parte médica. E eu creio que aqui todos temos tido em algum momento esta experiência de ir ao médico e ele pede um quadro mágico, onde o laboratório tem que emitir uma informação daquilo que foi examinado pelo sangue. E o médico, através desse, disse o que pode ser. Em hipótese, né? Começa o tratamento, os estudos, e a pessoa está submetida a quê? A um prognóstico, que tem que ver com a sua saúde. No outro campo, prognóstico do tempo na meteorologia. De vez em quando, jornal, a rádio, televisão, dizem como pode ser o tempo. Se o prognóstico vai chover, não vai, é calor, é frio, frente fria, geada, etc. Prognóstico nas ciências econômicas. Como vai funcionar a economia em uma região continental, por exemplo, das Américas, na Europa, na Ásia, no Norte, ocupando todos os países no seu campo econômico. E logo vai por país, particularmente. Através do prognóstico, a pessoa faz investimento ou retém, compra ou vende, ou simplesmente atua de outra maneira, pelo prognóstico. Viver por prognóstico é viver inseguro, que é o que eu vi lá. Então, de repente, esses prognósticos não se cumprem. Diz que vai chover e não chove. Você levou o guarda-chuva, levou a capa e não choveu. A pergunta é, o que aconteceu? Quer dizer que há uma força maior, há um governo mais alto que domina, aonde foge das capacidades humanas até para fazer o prognóstico, ou acertar no prognóstico. No campo da saúde, de repente diz, olha, o prognóstico disse isso, o que pode acontecer é isso. Você tem que ser submetido a tratamentos fortes, até a cirurgia, mas de repente volta lá e diz que o que estava aqui já não está. Aquele sinal da diabetes desapareceu. Aquele problema de colesterol desapareceu. Aquele problema, o que foi que aconteceu? Os médicos ficam até confundidos, porque não sabem o que aconteceu. Outra ação que eu considero para aqueles que creem em Deus, a intervenção de Deus no corpo, pode mudar qualquer prognóstico. Eu disse que pode mudar qualquer prognóstico. Na economia, tudo diz que a economia vai mal, que nesse tempo ninguém pode ter um melhor salário, ninguém pode ter melhor ganho, nesse tempo o índice de perda é muito grande, o risco aumentou enormemente, mas pode ser que nesse tempo foi o que você prosperou, que você conseguiu, que você alcançou. Então viver
outro prognóstico é viver inseguro. Qualquer campo. Na política, por exemplo, havia na Europa, a crise econômica e política é muito grande hoje. A eleição de Angela Merkel na Alemanha, a reeleição dela reafirma alguns padrões político-econômicos e está criando novos prognósticos. Porém, esperar nisso como certo não é possível. A Primavera Árabe está mudando o quadro político no mundo. Talvez a gente não preste atenção de forma detalhada, mas em 2010, quando nasce a Primavera Árabe, vai afetando países menores e chega no Egito. E chega derrubando um governo de mais de 30 anos, por volta do Mubarak. Dali para cá, o Egito está em crise, profunda crise. Mas não só o Egito, dali salta para a Líbia, cai o governo da Líbia. Agora salta para a Síria, mais de 100 mil pessoas morreram já na Síria. Faz apenas 10 dias, a Síria estava para ser bombardeada pelos Estados Unidos, ou uma coalição, para castigar pelas armas biológicas que eles estão usando. Ou, pelo menos, acusam que estão usando. Uma palavra do secretário de Estado foi aceitada pela Rússia e em questão de 24 horas mudou o quadro. Mudou. Então já não há bombardeio, há uma trégua, uma esperança de que tudo mude. Mas no meio de tudo isso, a palavra clave qual é? E eu volto a dizer, viver com prognóstico é viver inseguro. Eu vi isso no meu povo, ali na região, na igreja. Eu sofri, eu pedi a Deus, eu digo, eu quero saída. Eu penso que nós que estamos em ti, temos que ter outra visão. Temos que receber outra mensagem. E quem pode falar, quem pode dizer algo que neutralize esta insegurança? E então encontrei em Jeremias 8,15, por exemplo, se agravou o problema. Espera-se a paz, mas não há reino. O tempo da cura e eis o terror. Até no campo espiritual é possível que haja prognósticos errados. Dizem que vai haver paz e não houve paz. Está dizendo que vai haver cura e o que há é terror. Por quê? Falando sobre o caso de Jeremias, aqui o problema era que o povo tinha cometido falta, erros gravíssimos, e estava debaixo de uma disciplina de Deus. E os espirituais, entre aspas, os profetas que estavam vendo as coisas desde a sua ótica, pronosticavam que ia haver cura, que ia haver paz, que ia haver libertação. E eles esqueciam que a palavra era 70 anos em Babilônia. E se Deus falou que 70 anos, será o quê? E qualquer palavra quanto a esta não vai prosperar, mesmo que fale o profeta mais reconhecido. Ele prognosticou, profetizou, o povo aceitou, mas não era seguro. Não era seguro. E aqui disse que é assim. Então, qual era a proposta? Viver por fé. Aleluia. Foi o que o Espírito Santo me deu. O prognóstico não é para a família de Deus. A segurança para a família de Deus se chama fé. Viver por fé é esperar algo mais em Deus. Eu disse, viver por fé é esperar algo mais em Deus.
E me levantei com esta palavra, viver por fé. E é o que eu tenho experimentado em toda a minha vida. Sim. E o Espírito Santo me fez lembrar quando eu saí do Brasil para as missões. O Brasil estava em pronóstico reservado. Era ditadura militar, não podia comprar dólar, você não tinha direito senão $100 para a viagem à América Latina, 1.000 se pudesse qualificar para o norte, e depois disso não tinha mais. As igrejas, mesmo querendo, não podiam fazer. Mas a palavra naquele dia foi: eu sou o teu sustentador. Aleluia. Não é as condições da nação, não é o que digam os governos militares, é o que diga o céu. Então, viver por fé é esperar algo mais em Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. Glória a Deus. Em Hebreus 11:1, para Tiago, disse: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se espera. Aleluia. Então, essa expressão firme fundamento de coisas que espera é saltar do mundo natural ao mundo sobrenatural. É deixar de ver com os olhos físicos para ver com os olhos espirituais. É poder aceder a esse campo espiritual, imaterial, porém real. Esperar algo em Deus, saber que Deus tem e pode fazer mais. Na segunda, quando se vive por fé, é olhar o invisível. Olhar o quê? O invisível. Meus olhos físicos não veem, mas os meus olhos espirituais veem. Se eu olho para o meu corpo que está diagnosticado enfermo, eu olho com os olhos da fé e vejo o meu corpo são, da cabeça até a planta dos meus pés. Mas aí diz o exame que você tem uma bactéria, aí diz o exame que você está com essa ou aquela enfermidade que é terminal. Isso diz o exame. Mas os olhos da fé disse que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do seu corpo determinou que eu estou curado. Maravilhoso Deus. Então, quando se vive olhando o invisível, é superar qualquer prognóstico que tenha sido dado. Em Hebreus, ainda seguimos nele, parte B do versículo 1. A fé é a prova das coisas que não se vê. Aleluia. É a prova, não disse que será, é a prova das coisas que não se vê. Outros não viram, mas você que tem fé viu. Eu disse, outros não viram, mas você que tem fé viu. Glória a Deus, aleluia. O prognóstico disse pobreza, você vê riqueza. O prognóstico disse haverá escassez, você vê abundância. O prognóstico disse, olha, aqui vai haver morte, você vê vida. Olha, o prognóstico disse que não haverá crescimento, é decrescimento, você vê crescimento, você vê progresso. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Quando se vive por fé, você crê no Deus das promessas. Essa expressão de fé, assim, levantando assim a Deus, ver a Deus por em cima de tudo. E então se crê no Deus das promessas. Glória a Deus. Sabe o que significa crer no Deus das promessas? Significa que aquele que governa o universo está comprometido com as promessas. Eu disse que está comprometido com as promessas. O escritor aos Hebreus pôs assim, capítulo 6, verso 13 a 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse,
jurou por si mesmo. Eu tenho uma imagem assim, Deus olhando entre a corte angelical. Por quem eu posso jurar? Há um querubim aqui, há um serafim aqui, há um conjunto de anjos que eu possa tomá-los para fazer o juramento? Não, não há. Nenhum é firme. Nenhum tem firmeza. Então, eu juro por mim mesmo. Põe o meu nome. Põe a minha identidade aí. Maravilhoso Deus. Deus de glória. Maravilhoso Deus. E sabe o que significa então? Que Deus é santo. Como é Deus? Santo. Então a sua promessa é santa. Deus é fiel. A sua promessa é fiel. Deus é justo. A sua promessa é justa. Deus é eterno. A sua promessa é eterna. Quer dizer que nessas quatro manifestações da deidade de Deus, a promessa, então, é impossível de não cumprir. Eu disse que é impossível de não cumprir. Aleluia. Mas na quarta, vem algo que eu quero ressaltar. De vez em quando eu falo dela, e creio que aqui também já tenho falado. O Deus eterno. Se o Deus eterno dá promessa, e a promessa dele é eterna, você e eu ficaremos imunes e seremos imortal até que se cumpra todas as promessas. Por isso, o Evandro, pastor Evandro, vai no hospital, fica com a metade do coração e volta. E ele diz aqui, e o Senhor me está dando um dia mais de vida, um mês mais de vida, porque está cheio de promessas que ainda não foi cumprida. Mas vem um ataque terrível no corpo dele. Veio, olha aqui o que aconteceu. E os médicos falaram, o pronóstico é de morte, mas a promessa é de vida. Aleluia. Maravilhoso Deus. Visitei um obreiro do Senhor, hospitalizado na UTI aqui, diz UTI, né? Cuidados intensivos lá. Ninguém pode entrar. O médico falou, olha, ninguém pode entrar. Ele precisa estar aí, está aí. Não conhece ninguém, não fala com ninguém. Já leva 10 dias que está inconsciente. Eu entrei, me deram uma bata, entrei por uma concessão e disse: ele não vai morrer, mas perguntei, faz mal que eu possa tocar a mão dele, tocar o corpo dele? Senão não faz mal. Mas ele não vai sentir. Aleluia! E ele está respirando, as máquinas estão ali. E pus a mão sobre a mão dele e falei: Deus te abençoe. Aleluia! Aleluia! Deus de glória! Olhe, o Senhor tem saúde para o seu corpo. Lógico. Deus tem promessa na sua vida. E se a promessa, essa não é a sua casa, esse não é o fim da sua vida. E orei, buscando guardar a proporção do lugar, e saí chorando dali.
mas ao fim da semana me alcançou uma nota pelo telefone. Saiu de coma. Maravilhoso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus de glória. O campo está trabalhando. Para ele só é uma lembrança. Uma lembrança que ficou doente, que foi hospitalizado, mas que saiu e voltou no seu trabalho e sigue trabalhando. Porque aquele Deus que faz promessa, e Ele vai querer cumprir toda a promessa em você. Ele vai querer cumprir toda a promessa em você. Sabe o que diz? Hebreus 6, 13 e 15. Dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei, e assim te multiplicarei, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Encontrei então que para a gente manter-se bem, precisa uma relação com Deus correta, de esperança. Esperança. Ela não vai desvanecer, ela não vai ser vencida pelos prognósticos, ela vai ser fortalecida pela fé. Eu disse pela fé. Eu estou desfrutando de promessas cumpridas, mas eu sei que ainda falta algumas. Falta algumas. Eu creio que o pastor Joel também, quando olha o seu quadro de promessas cumpridas, são muitas, né? Pastor Joel, pastor Pereira. Mas tem mais, né? Falta. E se falta, pode crer, imortal. Até que se cumpra tudo. Até que se cumpra tudo. O extraordinário aqui é com paciência, disse, com paciência. A paciência, ela vai com você. A fidelidade, a coerência na fidelidade, para que não se anule as promessas. Eu não tenho tempo para falar de anulação de promessas, mas também comportamentos, atitudes nossas podem bloquear e anular promessas. O que eu disse? Atitude, comportamento e até forma de falar pode bloquear as promessas, congelá-las e anulá-las. Não é que Deus queira anular, é que nós podemos fazer. Mas no caso de Abraão, Abraão disse: não, a promessa está por em cima do ventre de Sara. A promessa está por em cima da esterilidade dela. A promessa está por em cima da minha idade. Ainda que meu corpo tem sinal de morte, a promessa disse que haverá vida. A promessa disse que vai ter família. A promessa disse que eu vou ser geração. Aleluia! E você nações. Pode louvar a Deus por isso. Glória a Deus! Eu sei que alguns não gostam que mexam com essa parte de levar você a dizer coisa, mas desculpem. É só uma proposta de gratidão. Levanta a sua mão e diga: eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por cobrir-me. por cobrir-me Com promessas e as promessas que Deus me deu é superior aos prognósticos que a minha vida pode estar exposta. Aleluia! Maravilha! Deus de glória! Oh, aleluia! Aleluia! E sabe o que eu creio? Que nesta manhã você me está ouvindo e a palavra está gerando em você exatamente resposta. Eu creio que está gerando resposta. Se o teu corpo está doente ou estava doente, agora começa a receber o começo da saúde. Desde a tua cabeça até a planta do teu pé. Se você vem debaixo de uma pressão econômica, onde que prevalece a dívida, deixa eu dizer, a promessa diz que hoje termina essa
não, mas a promessa diz outra coisa, que chegou o fim dessa guerra, terminou esse tempo, mas agora o tempo de paz na sua vida. Quando se vive por fé, definitivamente se muda o prognóstico por promessa. Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Procurar a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Na sua paz vós tereis paz. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o povo, mesmo estando em Babilônia, não podia deixar que o ambiente nocivo de Babilônia, em todos os seus aspectos, suas áreas, dominasse. O que Deus está dizendo, olha, que vai se cumprir 70 anos, sim. Mas nesses 70 anos, apesar de que há um trato forte, há uma correção de conduta, há uma correção de atitudes, querem levar que conheça Deus e entenda que dependem de Deus, e apesar de tudo isso, eu penso bem de vocês aí. E aí, onde vocês estão, o meu pensamento é de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Que tipo de fim? O fim que esperais. O capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Mas Senhor, mas se eu estou em Babilônia, não é minha terra, eu estou escravo. Sim, mas eu estou pensando bem em você. E no feito que você esteja em Babilônia, e eu estou pensando bem em você, não pare o processo, não pare o progresso. Tenha projeto de vida. Tenha o quê? Projeto de vida. E tendo projeto de vida, sabe o que Deus disse para ele? Disse, casem, dê filhos para que se casem, vossas filhas, formem família, criem em família, multipliquem-se. Mas aonde eu vou me multiplicar? Aqui em Babilônia? Olha, em Babilônia. Aí, os vossos profetas estão dizendo outra coisa, mas não olhe para eles, olhe para mim. Mas Senhor, eu estou no lugar proibido. Sim, no lugar proibido eu também faço você prosperar. Você pode crer nisso? Eu fui com as ajudas que tenho mestres em teologia, com as ajudas que nós estamos recebendo hoje no campo dos idiomas, hebreu, grego, hebraico, aramaico. Então encontrei esta definição da palavra, penso bem, projeto. Uma palavra que está no original hebreu, Mahashabet. Se escreve, tomando do meu dicionário, la M, la A, la K, la J, a A de novo, a S, H, E com acento, B, E, T, Mahashabet. Eu fui ver essa palavra, Mahashabet. É uma palavra, a definição dela é assim, o conteúdo dela: dispositivo, maquinária, plano, bom conselho, digno, determinação, desenho e obra engenhosa. Nesse texto há 8 definições que estão relacionadas. Como a gente tem essa responsabilidade tão grande e o cuidado para dizer, para pregar, para ensinar e até mesmo para viver, eu comecei a trabalhar devagar. Eu digo, como é que
mudar isso? Como? Se eu estou coberto por essa palavra, Deus pensa bem de mim, Deus tem planos para mim, o shalom de Deus se ativa ao meu favor. Como é? E então vi coisas como essa. Quantos lembram de Ruth? Amém. Glória. Ruth um dia disse, sendo moabita, viúva junto com a sua sogra: teu povo será Meu povo, o teu Deus será meu Deus. Ela não tem promessa nenhuma, mas quando ela disse isso, se dispara do céu a promessa. Aleluia. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus! O céu ouviu isso, se registrou e imediatamente será ela. Põe um dispositivo nela, que ela entra a ser parte da promessa. Olha aí! Não temos os privilégios dos filhos de Abraão, mas disse: minha filha, nós temos que voltar para Belém, porque aqui já não tenho nada mais. Eu sou uma mulher afligida, sou pobre, necessitada, estou em angústia, estou em dor. E a nora simplesmente disse: eu também. Vamos embora, você me leva, eu vou para a senhora. A órfã disse: obrigado, sogra, Deus me libertou do compromisso. Mas Ruth decidiu ir com ela. Agora, o que foi que eu vi? Desculpe a forma em que eu vou pôr, pode ser que não quadre com o seu pensamento. Quando chegaram em Belém, a sogra disse: olha, minha filha, aqui nós não temos nada. Nós vamos viver da misericórdia. E há leis e normas que dizem que quando no campo estão colhendo, as viúvas como você e eu podem entrar no final da colheita e vamos tomando as espigas, as sobras. E aquele campo que está lá é de uma pessoa que tem que ver conosco, um parente. É um homem muito bom, muito rico, uma pessoa. Talvez possamos cair em graça. E eles nos olham de outra maneira. E a Ruth começou a caminhar, mas vamos lá. E a Ruth foi caminhando. Estou eu, não diz a Bíblia não, né? Eu estou falando do dispositivo. A Ruth vai caminhando, depois vai se aproximando do campo, o sinal do dispositivo começa a emitir. Chegou a dona, chegou a dona. Quem está entrando no campo não é uma viúva que vai colher resto, é a dona. Ruth não ouviu profeta, não ouviu profecia, não teve sonho. Ruth não recebeu revelação no tubo, em mim. Ruth não recebeu palavra de conhecimento. Deus está levando Ruth e tratando com ela no silêncio. No meio da aflição dela, da dor dela, ela está sendo guiada por Deus no momento de silêncio. Deus trabalha em silêncio. E às vezes, trabalhando em silêncio, está conduzindo, vai levando você. Porque estamos a dar promessa do bem que Ele quer fazer. Você sabe o resto. Ruth termina casando-se com Boaz. Ruth aparece no Evangelho, na genealogia de Jesus. Ela é a bisavó de Davi. Uma moabita, sem direito, sem promessa, de repente se transforma numa pessoa histórica. Então eu quero dizer para você esta manhã isso. Quando
a tua fé muda prognóstico por promessa, a palavra que está cobrindo a sua vida, ela dispara em você dispositivo. E ela faz que você, a partir daí, tenha um sinal que ninguém pode ver, senão aquele a quem você se aproxima e tem que ceder na sua frente. Eu disse que tem que ceder na sua frente. E eu quero dizer que Ruth foi levada no centro da história. E eu sinto que esta manhã Deus quer pôr a sua vida no centro da história. Pode crer nisso? Amém. A outra definição é maquinária. E com isso eu também tenho outras tantas, mas vamos deixar aqui, maquinária. E eu falei com Deus, eu digo, tá bem, dispositivo, eu entendo que hoje tudo que tem que ver com indústria e máquinas, a tecnologia, o dispositivo é que determina. Mas quando falamos de maquinária, Senhor, em que eu posso ver que tu, nas promessas, me provê isso? E imediatamente veio a construção de um templo, aonde nós tínhamos um terreno com uma montanha, e eu disse para o pessoal, vocês creem que a fé move montanha? Disseram sim, amém. Mas na minha mente era que eu ia com pá, com enxada, com picareta, remover a montanha, planar o terreno. E quando chegamos lá para fazer o trabalho, um mocinho chamado Jair falou e disse, o senhor não falou que a fé move montanha? Apertou ele, hein? Eu falei sim. Pois é, e o senhor traz ferramenta, traz picareta, traz pá, traz pá. Como é? Eu digo, aí o companheiro dele falou, você não pode tomar a palavra do pastor assim não. Literalmente, o pastor está falando que pela fé nós vamos mover essa terra daqui. Mas ele olhou para mim e falou, eu não queria assim. Aí me obrigou a orar. Uma oração diferente. O grupinho, todos junto comigo, a maioria tinha saído da droga. E o outro companheiro disse, pastor, não preste muita atenção nele não. Ele... Aleluia! Paramos, vamos orar, tem razão. Vamos orar, e eu orei. Senhor, te dou graça, como sempre, né? Te dou graça porque sempre estás conosco e sempre nos ouve. E citei o texto. Tu disseste que se cremos e não duvidarmos, o que digamos será feito. Montanha, em nome de Jesus, move. E todo mundo ficou em silêncio. E eu não queria abrir os olhos. Mas tenho que abrir. E quando abre os olhos está tudo igual no meu caminho. E eu disse, ao ataque, todo mundo com a picareta, com a pala, vamos trabalhar. E o Jair disse, eu não vou. Ele foi lá em cima, debaixo de uma árvore, ficou lá. Trabalhamos pela manhã, arrebentamos as mãos e vimos pedra que nunca tínhamos visto igual. Trouxeram o almoço para a gente, até as 3 horas da tarde estamos aí. De repente o Jair grita lá, pastor, escute. E o moço olhou para mim e disse, pastor, eu falei que ele não está bem. Porque ele não quis almoçar. Está lá. Certo? Do que escute? O que, Jair? Escute. Aí vem. E nós ficamos apreensivos. E de repente ouvimos o movimento de uma máquina. Um trator de esteira. Vem subindo. E para de frente. E o homem pergunta, o que vocês estão fazendo aí? Eu vamos planar esse terreno. Para quê? Para uma casa. Para quem? Para Deus. E com isso, eu digo, é o que nós temos até agora. Então ele disse, e o que é que vão fazer? Eu digo, uma casa, um templo. Tire essas coisas daí. E levantou
levantou a pá da máquina. Pois a máquina começou a empurrar. Diante de nossos olhos, a terra começou a mover-se. As pedras começaram a se levantar. E aquela máquina trabalhou das 3 horas da tarde até 7 horas da noite. Dormiu ali. O dia seguinte seguiu e me deixou planado 20 metros de profundo por 16. Quando eu perguntei para o homem, eu estava morrendo de vergonha, porque não tenho dinheiro para pagar essas horas de máquina. Quando eu perguntei para ele, desculpe meu amigo, quanto é que eu lhe devo? Ele disse, dever? O senhor não falou que é para Deus? Eu disse, necessidade que você tenha, tudo está provisto. Eu disse que tudo está provisto. Levante a sua mão, glória a Deus, pela bênção